Olá, bem-vindo a mais um PortoCast. Dessa vez a gente vai falar com o Vitor Brasil, que é coordenador de políticas de descarbonização e mudança de clima dentro do Ministério de Portos e Aeroportos. Ele vai falar a respeito de algumas ações do governo federal no maior porto do Hemisfério Sul. Obrigada pela participação. Eu que agradeço o convite, muito obrigado e estou à disposição. Aproveitando, queria que você falasse um pouquinho de como é a atuação dessa sua coordenadoria, como que funciona em todos os portos do Brasil, mas também se estende aos aeroportos. Isso, na verdade, a nossa diretoria, a Diretoria de Sustentabilidade, ela foi recém-criada na nova reformulação do Ministério de Portos e Aeroportos, porque quando foi separado, anteriormente era o Ministério da Infraestrutura, que cuidavam de todos os modais, e foi criado o Ministério de Portos e Aeroportos. E nessa divisão, a questão de meio ambiente, sustentabilidade ficou fora da estrutura, né? Então foi feito um trabalho para ser criada uma nova diretoria de sustentabilidade ligada à Secretaria Executiva do Ministério, né? E uma coisa que é interessante é porque a gente fala muito assim da importância do meio ambiente, importância da sustentabilidade, e muitas vezes essa importância ela não é refletida na estrutura das organizações. Então, por conta dessa preocupação, foi criada uma diretoria para cuidar do assunto, para o assunto não ficar jogado de um lado para o outro. Às vezes, um setor cuida de um pedaço, outro cuida de outro, sem ter uma coordenação central, né? Então, através dessa preocupação, foi criada dentro da Secretaria Executiva, né, que é ligado assim, quem realmente coordena todas as ações do Ministério, uma diretoria de programa de sustentabilidade, que aí é a Larissa Morim, né, que é a diretora, então ela fez o convite, eu já era da Secretaria de Portos, cuidava da parte de patrimônio e vim agora nessa nova coordenação. E a ideia é exatamente a gente poder coordenar essa questão. Então, questão dos novos combustíveis, descarbonização é um assunto que está muito assim, em destaque, né, em pauta. Sim, sim. E aí precisa ter um direcionamento, né, das políticas públicas com relação a isso. Sim, até trazendo para a nossa realidade, não só no Porto de Santos, mas também em breve teremos um novo aeroporto, já temos um aqui na nossa região, para falar como é que vocês fazem esse tipo de trabalho, essa instrução. Existe uma normativa, claro, do governo federal, e vocês replicam essas normativas, essas ações? Isso, a gente ainda está na parte que a gente está estruturando, mas, por exemplo, dando um exemplo no setor aeroportuário, né? Você tem uma série de novas regulamentações sobre a questão de descarbonização, de qual combustível vai ser utilizado. É um padrão? Então, isso aí o ministro determinou que fosse criado um grupo de trabalho para coordenar todos os órgãos públicos, vários ministérios, agências, para a gente poder liderar essa questão, falar, ó, não, os direcionamentos são esses, e também, principalmente nessa parte ambiental, tem uma série de acordos internacionais, então para o Ministério poder estar acompanhando, estar direcionando quando for necessário, foi criada essa nova diretoria de sustentabilidade. Até com a COP30 sendo realizada aqui, se acendeu mais ainda essas discussões. Com certeza. Também, até para os preparativos da COP30, a nossa diretoria está tomando a frente, né? A gente está fazendo uma série de reuniões para poder estar fazendo o papel do Ministério, né? Que esse setor, tanto portuário quanto aeroportuário, vai ter um papel de destaque, né? Então, estaremos trabalhando também com essa questão da COP30. Sem dúvida, para mostrar para o mundo quais são as políticas que são adotadas aqui. Isso mesmo, essa é a ideia, né? A gente entende que essa questão da descarbonização é uma grande janela de oportunidade, né? E o Brasil, pelo seu próprio meio ambiente, estrutura, ele precisa aproveitar esse momento e estar na vanguarda, né? A gente tem totais condições de desenvolver muitos combustíveis com baixa emissão de carbono, e aí o papel do Ministério é coordenar as políticas públicas, né? Não é assim, a gente não vai executar, quem vai executar são os portos, aeroportos, né? Mas o Ministério ele vai ter esse papel de conduzir a política pública. Como que o Ministério tem enxergado a questão dos veículos elétricos e agora também dos veículos que têm a questão do gás renovável? Então, toda essa questão está sendo trabalhada, coordenada principalmente pelo Ministério do Meio Ambiente, está sendo criado o Plano Clima, que envolve todos os ministérios e você tem grupos de trabalho específicos. Essa parte dos carros elétricos, de qual a tecnologia utilizar, ela está num grupo específico de mobilidade urbana. A gente sabe que a quantidade de emissões do transporte e tudo. E tem um outro grupo, que é o de transportes, que vai cuidar mais da cadeia logística, né? Então, Sim. no Ministério, a gente está participando nesse de transporte, que cuida da cadeia logística, né? E tem uma novidade agora que é o Navega Simples. Queria que você explicasse um pouco mais sobre isso. Isso, saiu essa semana agora, né, o decreto presidencial falando do programa Navegue Simples. O objetivo dele é desburocratizar
gerar inovação e simplificar o processo de novas outorgas. Porque para você ter uma outorga, né, quer dizer, você pegar o serviço público portuário e delegar para o privado, você tem um processo que é burocrático, você cumprir uma série de requisitos. Demora anos. Demora anos. E você vai em vários órgãos. Então, qual é a ideia? É a questão da inovação de processos, né? Então, você vai reunir todos os entes. Então, você precisa ir na ANTAC. Você precisa ir na ANTAC, precisa ir no Ministério. E a ideia é juntar todos esses órgãos públicos e vamos dizer, fazer uma convergência de requisitos, de processos para você criar uma coisa que seja mais ágil, mais simples. E, além disso, né, esse programa Navegue Simples também visa estimular a descarbonização. Então, todas as novas outorgas vai ser criada uma câmara técnica que vai discutir formas de poder descarbonizar, de poder atender as metas de descarbonização que o Brasil tem assinado e os objetivos, né, dos ODS. Isso vai até de encontro com o que o presidente da Autoridade Portuária falou na abertura do ESG Challenge, que era justamente sobre o programa que o Porto de Santos quer lançar de carbono zero, justamente para evitar essa emissão. Isso, tem uma série de metas, né, que os portos têm que atingir até 2030, até 2050, para zerar, né? O Brasil se comprometeu, né, a zerar as emissões líquidas, né? Então, todos os portos vão ter que se adaptar com relação aos navios em si. Eles vão ter que buscar novos combustíveis que sejam mais limpos, né? Caso do hidrogênio verde. E a mesma coisa nos portos. Os portos estão trabalhando com a questão da eletrificação. Então, você vai buscando descobrir a pegada de carbono de cada pedaço da sua operação e você vai criando programas, né? Então, o objetivo também é estar fomentando, através desse programa Navegue Simples, vamos dizer assim, essa descarbonização dos portos, né? Dentro da área ambiental entra a desapropriação, e falávamos, inclusive, a respeito de um dos principais projetos para a nossa região centenário, uma longa espera, que é o túnel Santos-Guarujá, que está saindo do papel, mas ainda tem algumas questões a serem trabalhadas. Uma delas é a preocupação de ambas as cidades, Santos e Guarujá, com desapropriação. Como está essa questão? Essa questão da desapropriação, você tem Santos e Guarujá, são cidades já consolidadas, muito antigas, e que a cidade cresceu em volta do porto, né? Então, assim, você é uma área que foi muito antropizada, muito ocupada, você não tem, muitas vezes, grandes espaços lissos para fazer as obras necessárias para a infraestrutura. Então, está sendo estudado, assim, com o objetivo sempre diminuir o impacto, né? Então, você vai buscar projetos traçados que diminuam a necessidade de desapropriação. Mas acaba ocorrendo a necessidade de você fazer alguns ajustes pelo fato de serem áreas antigas e tudo. Mas, assim, tudo segue uma lei, tem um caminho a ser percorrido. Primeiro é verificada essa necessidade, e aí então é feita uma declaração de utilidade pública daquela área, e a partir disso existe uma série de legislações para as pessoas que precisarem serem desapropriadas, elas serem ressarcidas para não ficarem no prejuízo. Então tem as regras, vão receber todo tipo de auxílio, para não ficar também desamparada no processo. E a partir disso, é feita a desapropriação, as pessoas... Então algumas pessoas talvez tenham que ser retiradas, mas vão ser compensadas por isso, para você poder fazer o traçado, pelo fato de ser uma área muito ocupada, né? Mas, assim, tudo tem uma legislação que protege, essas pessoas não vão ficar desamparadas de forma alguma, né? Tem uma legislação que protege essas populações. Até porque, quando você fala em melhorias, você fala em obra, e para fazer obra tem que ter sujeira, transtorno, barulho, e muitas vezes essa questão de planejamento que acaba sendo alterada no meio do caminho por conta dessa desocupação desordenada das cidades. Inclusive, além de ESG, se fala muito em cidades inteligentes. Sim. Como vocês trabalham essa questão de cidades inteligentes dentro do Ministério? A ideia, acho que ela vai, assim, na questão da sustentabilidade, ela entra como um todo um melhor aproveitamento dos recursos. Eu acho que dentro do conceito de sustentabilidade, desenvolvimento sustentável, você procura utilizar os recursos da melhor forma. Então, tem essa questão da descarbonização, mas no Ministério a gente trabalha muito a questão da relação porto-cidade. Então, por exemplo, você tem uma externalidade negativa dos portos, que é a quantidade de caminhões que ficam em volta do porto, gerando uma série de outras questões sociais também. Então, você busca sempre automatizar os processos. Então, vários portos têm feito, por exemplo, truck centers que ficam afastados da cidade, onde os caminhoneiros chegam, tem toda a estrutura para tomar banho, para se alimentar, ficar estacionado. E aí, através de aplicativos, por exemplo, você tem um agendamento. Então, o aplicativo fala, ó, daqui a X horas você precisa estar no porto. Então, ele sai, deixa a carga dele diretamente no porto. Então, você
consegue utilizar a tecnologia para você melhorar, e isso aí gera benefícios também para a cidade, porque você vai estar usando a tecnologia para diminuir os problemas da relação porto-cidade. Sem dúvida. Então, esse é um exemplo importante. Quando você entra no ESG, você também fala do social. Sim. E a questão social também parte da conscientização ambiental que todo mundo deve ter desde pequeno. Sim. Na verdade, deveria ser disciplina obrigatória nos cursos e nas escolas. Até na abertura do evento, né, falando dessa questão da relação porto-cidade, o Pomini ele comentou a questão do Porto estar devolvendo uma área para a cidade, né? Exato. O pessoal tem apelidado que é o Porto Madeira de Santos, né? No sentido de assim, o Porto também precisa, lógico que sabemos assim o tanto de recurso, de imposto que o Porto, a quantidade de empregos que gera para a cidade de Santos, mas também é importante o Porto ter essa visão de trazer benefícios para a cidade, tornar a cidade mais bonita, tal. Então acredito que são projetos desse tipo, buscar também não só a questão da operação, mas também buscar essa questão social de como integrar a atividade do porto com o dia a dia da cidade, né? Não podemos só pensar no financeiro, temos que pensar no pilar humano também, que esse é fundamental. Com certeza. Tá certo. Agradecer ao Vitor Brasil, que é coordenador de políticas de descarbonização e mudança do clima no Ministério de Portos e Aeroportos. Falamos sobre questões muito importantes e acredito que levar a mensagem do ESG ao mundo é um desafio de todos os brasileiros. Com certeza. Agradeço a oportunidade também. Obrigada. A qualquer momento você confere mais um episódio do PortoCast dentro do ESG Challenge.